capítulo de número 3, eu vou ler novamente o mesmo texto que li na mensagem anterior à minha viagem. O mesmo texto, segunda parte da reflexão dessa mensagem. Eu disse para a Ana, lá, que assim que eu chegasse, eu queria muito repartir com a nossa igreja as coisas que eu fui escrevendo nesse texto. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para que dela se obtesse discernimento, tomou do seu fruto. Prestem atenção no versículo 6, as 3 características que a mulher percebeu na sugestão da serpente sobre aquele fruto. Ela parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e desejável para dar discernimento. Comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Senhor, vem falar conosco agora através da Tua palavra, que ela brote diante dos olhos de cada pessoa aqui, e que ela possa entrar no coração, e nascer e dar frutos para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, alguns anos atrás, na verdade quase 10 anos atrás, porque se Deus permitir, esse ano eu faço 54 anos de idade, eu tinha 45 na época, fui convidado por um amigo, um pastor que eu admirava muito o trabalho dele, para participar de um retiro. Esse retiro era especial para pessoas do ministério e que tivessem no mínimo 45 anos de idade. Então eu fui assim, na curva, porque ele foi no mês de agosto e eu completaria 45 no mês de dezembro. Mas ele me conhecia e disse: eu acho que você já tem maturidade suficiente para estar lá com a gente. Eu fui nesse retiro. Foi um divisor de águas na minha vida, em vários sentidos. Mas um dos sentidos muito interessante foi que, ao chegar lá no lugar, nós fomos para um mosteiro. Um mosteiro num lugar afastado e de umas freiras que eram reclusas, então você praticamente não via ninguém. Chegou lá, estavam as coisas acertadas, o número do quarto de cada um, freira que é bom ninguém via, mas tinha os quartos, eu fui. No meu quarto tinha uma camazinha, bem simples, com uma cadeira de madeira, não tinha nem estofado, e uma mesinha bem velha, uma luz e that's it, mais nada. E nós fomos avisados para levar apenas a nossa Bíblia, papel, caneta e tal. Não era para levar livro para ler, não era para levar nenhum tipo de telefone, nada, computador, absolutamente nada. E no primeiro dia eu fui informado que a grande característica daquele encontro nosso era o silêncio. Aí eu quase suicidei já de cara, porque a grande característica era o silêncio. Perguntei: mas que tipo de silêncio? Total. Falei: mas assim, se eu encontrar... Nós éramos 9 pessoas. E assim, propositalmente, numa ponta de um mosteiro para 9 pessoas, eu fiquei num corredor, parecendo um castelo medieval, aqueles corredores imensos. Tinha eu numa ponta do quarto e um amigo meu de São Bernardo do Campo na outra ponta do quarto, lá assim, quase 100 metros de distância um do outro. Falei: se eu passar por ele no corredor, balance a cabeça, levanta a mão, faz legal, vai falar nada. E na mesa, nada, você não vai precisar falar. Eu fiquei lutando contra aquilo, quando esse amigo meu, e eu já havia estudado muito tempo os pais da espiritualidade do deserto, foram homens que se retiraram da civilização e procuraram proximidade de Deus em reclusão no deserto. Chamam essa parte da história, da patrística, a espiritualidade do 4º século. Eram homens que queriam silêncio, e eles queriam silêncio para poder ouvir a voz de Deus. Por quê? E aí esse orientador disse: olha, vocês precisam de silêncio, principalmente vocês pastores, falam muito.
estão muito envolvidos no barulho, estão muito envolvidos em falar às pessoas que procuram vocês. Vocês precisam ter respostas, ajuda, vocês precisam falar para os outros. Então, vocês precisam calar e, no silêncio, discernir, dentre tantas as vozes que falam ao seu ouvido, qual é a voz de Deus. Então, quando eu estava estudando esse texto, isso me veio à cabeça. Porque não sou eu que sou pastor apenas, mas você, que vive numa comunidade, numa sociedade tão turbulenta, tão assediada por pressões e por vozes, tão assediada por objetos e por pessoas e por insinuações que querem tomar o nosso lugar. Ninguém mais ouve. Não ouve quem está conversando com a pessoa. Não ouve mais. Marido e mulher conversam. Eles não têm diálogo significativo. Amigos, então, nem se fala, porque o celular entra e aí as pessoas ficam sentadas diante uma das outras, ouvindo várias vozes. Uma, a da pessoa que está do outro lado da mesa, a outra das redes sociais que ele está. Ninguém mais para. Ninguém mais está onde está. Aliás, há um estudo na área de psicologia, na área de self-awareness, de percepção, de que a maioria das pessoas não estão onde elas estão. O que equivale a dizer que muitos de vocês não estão aqui agora. Porque a cabeça de vocês está em outro lugar. E estar onde nós estamos é um exercício da mais alta dificuldade e que pouquíssimos de nós estão conseguindo fazer. Por quê? Porque são muitas atrações, são muitos chamamentos, são muitos convites. Sua mente, ela está pensando agora nos seus problemas, ela está pensando no seu filho que está naquele ônibus, ela está pensando em alguma outra coisa, ela está tão acostumada a não estar onde você está, que estar aqui agora, que deveria ser normal, é muito mais difícil do que eu e você imaginamos. Porque embora o seu corpo físico esteja nesta cadeira, a sua mente está devagar. Onde ela está, só você sabe dizer. Por isso que a grande maioria de vocês, ao me ouvirem, ou ao me escutarem, não me ouvem. E é por isso que a grande maioria de vocês, ao se ausentarem desse lugar que nós chamamos o prédio, que nós nos reunimos como igreja, não se lembram do que aconteceu aqui. As pessoas me dizem assim: pastor, eu estou com medo de eu ter Alzheimer. Eu digo, por quê? Eu estou esquecendo as coisas rápido demais. Muitas pessoas me dizem isso. Jovens, eu digo, eu acho que você não tem Alzheimer. Não sou médico não, mas acho que, pode até ser que você vai ter Alzheimer lá para frente, mas não acho que é isso não. Aí eu digo para a pessoa assim: quer saber de uma coisa? Quando eu e você começamos a conversar, o que é que nós falamos? Aí, tá vendo? Já não me lembro mais. Falei, você sabe por que você não se lembra mais? Não, porque você não estava aqui na conversa. Presta atenção, você diz que não guarda nome. Quando a pessoa te falar o nome dele ou dela, prazer, meu nome é Manuel, ouve a pessoa falando, deixa aquilo ecoar na sua cabeça, deixa entrar em você e, se possível, repete: prazer, Manuel. Ô, Manuel, foi muito bom te ver aqui. Manuel, você tem um bom dia. Você vai ver se você esquece. O problema é que nós não estamos aí. As pessoas falam as coisas, elas entram literalmente de um lado e saem do outro. Você pode dizer: pastor, isso é um problema social. Isso é um problema dessa época. É um problema desse tempo, corrido, agitado. Concordo. Mas nesse texto, nós temos exatamente uma voz que ecoa no meio de um ambiente social. Adão e Eva estavam no paraíso, haviam sido criados por Deus, naquele lugar de absoluta perfeição, como eu expliquei para vocês aqui na primeira mensagem. Nesse ambiente entra uma voz. Havia ruídos no paraíso, pássaros cantavam, água fazia barulho, Deus vinha e conversava, Adão e Eva deviam conversar sobre os problemas mais recentes da comunidade animalesca lá no paraíso, ver como é que resolvia o problema do hipopótamo que estava lá, sei lá, tinha seus problemas. Mas entra uma voz, e essa voz é o que me interessa, perguntar para você, nesse pouco tempo que nós temos de reflexão aqui agora nesse primeiro culto. Quais são as vozes? Ou qual é a voz que tem dirigido a sua vida? Você pode dizer: não, pastor, não tem. Tem. E eu vou mostrar rapidamente para vocês em 3 proposições. A primeira delas, nós temos um opositor, queridos. Nós temos. Eu não, você diz. O senhor pode ter. O senhor que é pastor. Se o diabo tem problema, ele tem problema com o senhor. Não, o diabo tem problema com todos nós. Porque ele veio para roubar, para matar
e para destruir pessoas. Eu vou repetir, ele veio roubar, matar e destruir pessoas. Porque o problema de Satanás é que, não podendo fazer nada com Deus, ele agride a sua criação. Ele vai ser precipitado no lago que arde com fogo, com enxofre, a saber, a segunda morte, eternamente, e vai levar quanto mais pessoas ele puder levar com ele. O seu objetivo, descrito no Evangelho de João, é roubar, matar e destruir, em contraponto ao que Jesus veio fazer, que é dar vida e dar vida em abundância. Lá em João, quando João está terminando o seu Evangelho, ele diz assim: porque Jesus fez muito mais sinais do que os que estão relatados neste livro. Estes, porém, ou seja, a coletânea dos evangelhos, foram escritos com duas finalidades, presta atenção. A primeira, para que saibais que Jesus é o Cristo, ou seja, aquele homem simples da região de Nazaré, nascido em Belém, criado em Nazaré, aquele homem que andou pela margem do mar da Galileia, chamando pessoas, aquele homem não era só um homem, ele era o Filho de Deus encarnado, Jesus de Nazaré, o Messias, o enviado. Estas coisas foram escritas para que saibais que Jesus é o Cristo, e que crendo nele tenham vida em seu nome. A finalidade do advento é nos salvar. Salvar de quê? Salvar dessa possível e latente destruição que Satanás veio exercer. Então nós temos um opositor. E esse opositor é aquilo que sugere o que eu te perguntei a semana anterior à minha viagem nesse mesmo texto. A minha pergunta foi a seguinte: é possível, na sua compreensão, que uma pessoa, mesmo sendo cristã, ela seja influenciada por um pensamento demoníaco a tal ponto que essa pessoa passe a agir por esta influência? Diversas pessoas me procuraram e falaram: não, pastor, se eu sou de Cristo, o maligno não me toca. É verdade, está escrito. 1 de João diz isso: se somos de Cristo, se somos de Deus, o maligno não nos toca. Ele pode não nos tocar, é verdade, é proteção de Deus, mas ele é o mestre da insinuação, ele é o mestre da sugestão, ele é o mestre. E querido, quem dera se as pessoas ficassem endemoniadas hoje em dia, facilmente, porque ao endemoniado você diz em nome de Jesus, sai dele. E é o nome de Jesus que liberta, e essa pessoa fica liberta. Mas o problema é que hoje não é mais isso. Esse endemoniamento não é dessa maneira. Esse endemoniamento hoje é exatamente através dessa sugestão de vozes que Satanás está usando para fazer com que mesmo uma pessoa de Cristo passe a funcionar e operar na sua vida com conceitos demoníacos. Presta atenção. Como que um marido pode achar que ele, sendo cristão, trata a sua esposa com desrespeito, com desamor, com traição, com violência, com agressão emocional, física, verbal? Como? De onde é que vem isso? Como que uma mulher cristã pode lidar com o seu relacionamento familiar ou de amizades? Presta atenção, porque você sabe do que eu estou dizendo. Com uma postura ético-moral que não tem nada a ver com o Cristo que ela professa. De onde vem isso? Você pode dizer para mim: a pessoa não é convertida. Concordo. Mas será que essa pessoa, na sua conversão, porque aí você tem que dizer então que Eva, nós temos alguns problemas teológicos seríssimos para resolver aqui. Eva, então, não era de Deus, porque ela ouviu a voz do capeta e agiu por ela. Veja bem, queridos, veja bem. Uma coisa é você ser possuído, isso não vai acontecer se você é de Jesus. Mas você pode ter certeza que Satanás te engana com uma voz e faz você se comportar da maneira dele, que é absolutamente contrária ao Evangelho. Ora, basta olhar para o testemunho de algumas pessoas com quem nós convivemos, aqui ou em qualquer outro lugar. Como é que o cara vem à igreja domingo, levanta a mão, clama, ora, fala com Deus, e é maligno na segunda, e é perverso no seu trabalho, e é explorador das pessoas? Basta você se perguntar como, ou melhor, pergunte assim: como pode alguém
ouvir a mensagem mais sublime, mais excelsa, mais maravilhosa, mais bela, mais pura, mais cheia de esperança no domingo, e no próprio domingo à noite, não ter nenhuma relação com isso que ele ouviu de manhã. Coração frio, alma seca, como pode? Sabe por que pode? Porque ao mesmo tempo que ele está ouvindo essa mensagem, ele está ouvindo outras sugestões. E nós hoje rotulamos assim, convertido e não convertido. Eu acho que tem algo aí no meio. São essas pessoas que, apesar de serem de Deus, têm sido sugestionados, influenciados e conduzidos a um estilo de vida que não somente os faz pecar contra Deus, como faz com que eles pensem que ser de Deus é isto. Viver essa dualidade existencial, onde eu posso falar de coisas que eu não vivo e ouvir coisas que não me afetam. Agora, presta atenção que essa oposição, ela não vem em forma de refutação. A serpente não chegou para Eva e disse assim: esse Deus aí, esse Deus aí não existe, não. Isso aí que vocês estão vendo, isso é um holograma que aparece aí toda tarde, é fruto da tecnologia do primeiro século. Isso aí que vocês estão vendo, isso é uma miragem. Isso aí que vocês estão, presta atenção, porque eu estou parafraseando para Deus falar no seu coração. Isso aí que vocês estão vendo, isso é invenção da mídia. Isso aí que vocês estão vendo, isso é manipulação de igreja. Isso aí que vocês estão vendo no final da tarde, que vem conversar com vocês, isso é pastor que quer tirar a pele das suas ovelhas. Não vem. A serpente disse assim, porque se você tiver com a Bíblia aberta, olha, o capítulo 3 está aqui, na sua página da esquerda tem que estar o capítulo de número 2, se a sua Bíblia for igual à da maioria. Se ela for grande ou menor, talvez na página anterior. Olha depois do capítulo 2, por volta do versículo 15 ou 16, se não me falha a memória, quando Deus conversa com a mulher e com o homem e diz assim, olha, tudo isso aqui é de vocês, podem comer do que vocês quiserem. Não comam, no entanto, do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, porque do dia que vocês dele comerem, morrerão. A serpente vem em cima de uma declaração, presta atenção, de uma declaração de Deus e faz só um pequeno twist. Ela diz assim, não foi isso que Deus disse para vocês? Quase que ela fala assim, me permitam parafrasear o texto. Sabe ali atrás, sabe ontem, quando Deus conversou com vocês, eu estava lá ouvindo, Ele falou para vocês não comerem de nada que tivesse aqui, não foi isso? Ele falou para vocês não tocarem em nada. Aí a mulher, o que mais me impressiona nesse texto é a habilidade da mulher, sabendo a verdade, ceder à mentira. O que mais me impressiona nesse texto é que ela não só sabia, como ela fez uma declaração do que era verdade. E mesmo tendo feito a declaração, o que aconteceu? Essa ação maligna, na grande maioria das vezes, ela não é em oposição, ela é em sedução. Porque se fosse em oposição, nós refutaríamos. Ela é em sedução. Ela mexe, porque a primeira mensagem que eu preguei foi o dia em que você, então você será, ou seja, ela mexe com as nossas carências, e a sedução é a nossa carência. É por isso que quando a serpente sugere um comportamento a nós, e você entende que ele é contrário a Deus, você começa a criar subterfúgios do tipo, eu não tenho direito de ser feliz? Então Deus quer que eu seja infeliz? Então eu não tenho direito de aproveitar a minha vida? Então eu não tenho direito de fazer isso ou de fazer aquilo? Então eu não tenho direito de viver da maneira que eu quiser? Afinal de contas nós estamos nesse século tão avançado. Eu não sei se vocês leem muitas notícias, né? Hoje o pessoal só lê notícia de Facebook, impressionante. Mas um homem atravessou o canal da Mancha, o The English Channel, num hoverboard hoje. O futuro está chegando, o cara atravessou voando, com aquele negócio no pé, gente. Eu lembrei dos... Quem é da minha idade aqui, lembra de um desenho mais chamado The Jetsons? Lembra? Pois é. Eu vi o The Jetsons, a velha arada, tudo, yes, yes! Pensou, agora é a nossa hora. Só declarou que nós estamos velhos, gente. Esse negócio tem 40 anos. Atravessou o canal, o English Channel,
Frank Zapata criou aquele hoverboard, pilotando aquele negócio. Sedução, porque mexe nas nossas carências. Ele não precisa se opor, basta ele dizer a você, por exemplo, vamos pensar. Vamos pensar junto para ver se Deus limpa dos nossos ouvidos uma porção dessas vozes que inclusive te assediam nesse exato momento para que você não ouça a dele. Por que tem que ser assim? Você diz. Por que eu não posso interpretar a vida e achar que o que eu devo fazer, que o meu comportamento, que as minhas práticas não podem ser da maneira que eu acho? Por que tem que ser assim? Porque aquele homem da igreja diz que tem que ser assim? Por que eu preciso orar? Por que diz aquele homem da igreja que eu preciso gastar tempo lendo a Bíblia? Por que diz aquele homem da igreja, se dizendo, representar e falar de Deus para mim, que eu tenho que praticar disciplinas espirituais? Por quê? Porque você já ouviu uma outra voz que disse assim para você, bobagem. Isso é coisa dele, que tem que fazer pela profissão, e desgraça detesta solidão, e ele quer que todo mundo faça. Você já ouviu essa voz? E sabe qual que é o ponto? Você se encantou com ela, porque ela sugere mais tempo para você mesmo, ela te libera de responsabilidades, e ela te libera de lutar contra uma coisa que é extremamente desagradável, que se chama oração. Que isso, pastor, orar é a melhor coisa do mundo. Então por que vocês não oram, bonito? Isso é a melhor coisa do mundo. Experimenta orar, você vai ver que luta fenomenal que é. Ela é a coisa mais deliciosa. A gente canta aquele hino, né? Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Fica parecendo que é filme romântico. Vai orar, vai dobrar os joelhos. Você fica 5 minutos e fala, meu Deus, já passaram 10 horas, não é possível. Ela é deliciosa depois que a sua alma tem comunhão com a luz, mas como a maioria de vocês estão vivendo nas trevas, é um chute na canela. Pode dizer amém para mim, porque é verdade aí, ó. Então você não tem prazer na oração, porque você já ouviu uma voz que diz para você que não é necessário. Você não lê a Bíblia mais, porque já ouviu uma voz que diz para você que você não precisa de ler a Bíblia. Isso é invenção daquele cara. Você ouviu uma voz que diz para você que você não precisa ter cuidado com o seu procedimento ético, moral, que você pode fazer do jeito que você quiser, que a vida é sua, que nessa mão, nesse braço aqui ninguém segura, eu faço o que eu quiser, eu vou onde eu quiser, eu tenho o estilo de vida que eu quiser. Você já ouviu essa voz? Me permitam dizer uma coisa para vocês, sem ofendê-los. Mas antes vamos fazer um pacto aqui, porque vai ofender. Você levanta a sua mão direita e diz assim, eu prometo diante de Deus que eu não vou ficar ofendido com o pastor. A maioria de vocês estão possuídos por uma mentalidade demoníaca. Pode me ouvir, queridos. A maioria de nós. Você fala, você está fora, bonitinho. Não, estou dentro, junto com você. Porque nós já ouvimos essa voz. Posso viver do jeito que eu quiser. Posso fazer o que eu quiser. E aí quando a gente... Olha como que isso é demoníaco. Para dar validade a isso, nós temos que alterar o conceito corrente. A serpente sugeriu à mulher, a serpente já sabia que o fruto era agradável aos olhos, bom no paladar e desejável para dar conhecimento. Ela só apertou o botão e disse, quem sabe? Então, quando você me ouve e você pensa, você precisa mudar o contexto para você dar validade ao que a voz satânica já te falou para fazer. Aí você diz assim, mas sabe o que é? É porque esse pastor da nossa igreja, ele tem uma compreensão teológica diferente, ali tem um outro que pensa diferente, ou ali tem ou quer saber, eu mesmo lanço a minha fundamentação teológica para a minha vida, eu sei, aliás, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa culta, eu sou uma pessoa inteirada com a vida, por que não? Tem que ser ele. Você já ouviu a voz. Ela já está te falando o que fazer.
Por que chamar para a vida em comunidade hoje? Você diz, quero não, quero igreja não quero viver no meio desse povo não. Quanto mais a gente vive em igreja, mais coisa a gente descobre, mais problema a gente tem, não quer não. Por quê? Porque você já ouviu a voz que diz para você que sozinho é melhor. Mas sozinho nunca foi melhor, há tanto que você está morrendo aí para arrumar um marido e uma mulher. Tá, ué? Gente, a não ser que a pessoa esteja com um sério problema existencial, e aí, olha lá, se ele não tiver à beira de cometer uma loucura, que ele vai dizer assim, eu nasci para viver só. Não quero ninguém, não gosto de ninguém, meu negócio é o escuro, gosto de olhar para mim mesmo no espelho, não gosto de ouvir voz nenhuma. Pode internar, porque vai ter um surto. Está aqui, ó, à beira do precipício. Todo mundo quer comunidade, seja de 1, seja de 10. Por que você reclama quando os outros fazem festa e não te convidam, já que você não gosta de comunidade? Lá, fizeram um churrasco, me chamaram não. Inauguraram lá um fire pit, não sei aonde, todo mundo. Porque o povo agora tem mania de tirar foto só dos pés, né? Já viram isso? Facebook? Tira foto dos pés, põe todo mundo os pezinhos para lá e tira uma foto e manda só aqui curtindo. Deve ser só os... Não tem coragem de tirar foto da cara. Resolveu os problemas depois, né, turma? Ué, mas você não gosta de comunidade. Não, você não gosta da igreja. Você sabe por quê? Porque você já ouviu uma voz. E essa voz que está muito na sua frente, ela já sabe que a única possibilidade que eu e você temos de salvação é ouvindo a palavra de Deus. E a vida em comunidade é um teste do reino. Teste do reino. Pastor, eu tenho vontade de desistir. Me dá a mão, porque eu tenho todo dia. Mas vontade de existir todo dia não me dá o direito de ouvir uma voz satânica que fala, faz isso, rapaz, muito melhor, você fica livre desse negócio. Irmãos, não tem um dia que eu não escuto uma voz que me fala assim, Manel, você não precisa disso. Não tem um dia, se tem um cara que escuta a voz do capeta, every single day of his life, sou eu. Você não precisa disso. Quantas vezes eu já ouvi que eu vou ganhar muito mais dinheiro se eu não fizer o que eu estou fazendo? E às vezes até na boca de gente que é filho de Deus. Pastor, rapaz, com o conhecimento que você tem, com o que você faz, você já estaria rico. Quantas vezes eu sei que quem está falando não é ele. Eu não vou repreender porque é um irmão, mas é como Pedro, quando Jesus diz, arreda dele, Satanás. Não é que Pedro estava endemoniado. É porque essa sugerência já está no ar e está na nossa convivência, irmãos. Então nós estamos ouvindo as vozes que sugerem a nós que o estilo de vida que nós deveríamos estar vivendo não é esse, porque tem algo melhor ali, ó. E aí mexe com a nossa sedução, cutuca na parte que a gente tem fragilidade, e aí nós vamos para o buraco. Por quê? E eu termino aqui agora. Porque a nossa vida, quer ver uma coisa? Vamos fazer um teste aqui bem rapidinho. No curso do Novo Testamento que nós fizemos aqui, nós fizemos esse teste aqui. Vocês sabem o que é abstrato e concreto, a grande maioria de vocês, certo? Se eu perguntar para vocês se esse púlpito aqui, ele é abstrato ou concreto, o que vocês me diriam que ele é? Concreto. Por que você diz que ele é concreto? Porque eu posso ver, né, nas aulas de matemática elementar, de física lá atrás, porque eu posso ver, eu posso tocar, eu posso sentir, ele tem materialidade, ele ocupa um lugar no espaço, ele é uma matéria. Então, aqui, ó, o espaço ocupado por esse púlpito, segundo a lei da física, nenhum outro objeto pode ocupar, porque duas massas não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Isso aqui é concreto, está aqui, eu toco. Aí se eu disser para você, olha a lógica que você usou para me responder, então seja sincero e use a mesma lógica. E se eu te perguntar, o espírito é concreto ou abstrato? O que você vai me responder? Fala, gente, você está mordendo. Usa a mesma lógica. Você vê, você toca, você cheira, você sente. O que você vai dizer que ele é? Abstrato. Pode dizer. Porque você usou a lógica para dar concretude a esse púlpito. Você não pode usar a mesma lógica para dizer que o espírito, então, é concreto, ele é abstrato. Ora, mas nós sabemos, pelas leis, que aquilo que é abstrato é aquilo que não é visto e que nem sempre é real. O meu sonho da noite passada, ele é concreto ou ele é abstrato? Ele é abstrato. Pode ter sido um divagar da minha mente, pode ter sido imagens gravadas, pode ter sido a voz de Deus, não importa, mas é abstrato. Então, presta atenção no que eu estou dizendo.
se o púlpito é concreto e o espírito é abstrato, é por isso que você vive na sua vida dirigido pelo que é visto, tocado, sentido, cheirado, e você não dá validade na sua vida pelo que é subjetivo, porque você diz que o espírito é abstrato, o espírito é concreto, porque para quem o espírito é abstrato, significa que ele pode não existir, e o Espírito de Deus é real. Eu posso não vê-lo, tocá-lo, senti-lo, mas ele quebra qualquer lei química ou física, porque Deus é real. Ou Deus é uma imaginação nossa? Deus é real. E se Deus é real, escuta isso que eu vou te dizer. Você não dá concretude à sua espiritualidade, porque você pauta a sua vida pelo que é apenas concreto. Então você não dá vida à sua espiritualidade. Por isso, irmãos, veja, o que sustenta esse prédio? Não é o que nós estamos enxergando. Você vê paredes, você vê o teto, mas o que segura essa construção é uma sólida fundação que está abaixo dos nossos olhos. Ela está enterrada. Então o que governa a minha vida e a sua, muito pelo contrário, não é o que é objetivo ou concreto, é o que é subjetivo. Minha vida e a sua vida, goste você ou não, é dirigida pelo que é espiritual. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz: irmãos, a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, ou seja, não é contra esse império que se levanta, contra essas pessoas que vêm contra, nossa luta não é contra isso que nós estamos necessariamente olhando, isso que nós estamos necessariamente olhando são influências de forças espirituais malignas que manipulam todo um sistema para que aquilo que é concreto se levante contra nós, mas se nós quisermos derrubar o que é concreto, nós precisamos ter vitória naquilo que é abstrato ou subjetivo. Por isso, entre tantas coisas, que você trata os problemas como um problema. E ao tratar do problema como o problema, você esquece daquilo que está dando, ou daquilo que está gerando o problema. Entenderam o que eu disse? Que voz você está ouvindo, querido? Quem é que tem vindo falar no seu ouvido? Como pastor de uma comunidade que eu sou, eu ouço pessoas dizerem para mim, cada dia mais coisas que eu fico pensando assim, que voz que é essa que está falando? De onde é que está vindo? Como que pode alguém imaginar o que está imaginando com tanta sinceridade? O pior é que as pessoas são sinceras. Ela está sinceramente achando que o que ela está fazendo pode estar correto. Pode ser certo. Eu queria sugerir para você um retiro espiritual, sem sair daqui mesmo, sem ir para nenhum lugar, mas eu queria que você parasse um pouquinho, querido. Parasse um pouquinho e tentasse ouvir quais são as vozes que estão falando ao seu ouvido. E mais do que quais são essas vozes, qual delas você está obedecendo? Qual delas você está dando guarida no seu coração? Porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que as suas armadilhas, que o seu ataque é tão preciso, tão forte, que, se possível, ele destruiria a vida até dos eleitos de Deus. Você tem um opositor. Para de achar que isso é problema de igreja. Você tem um opositor. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode achar que você não tem muito valor, que você não tem dinheiro, que você não tem fama, que ninguém te conhece. Tem um personagem que tem todo o interesse do mundo na sua vida. Todo o interesse do mundo na sua vida. Para ele, você é o único do universo. E por você, ele despacha uma milícia de demônios para te destruir. Quer saber da sua importância? É essa. Quer saber o quanto você é importante? O diabo, quando ele olha, você tem um daquele bullseye, bem pregado na sua carona, assim, ó. E aquela bolinha vermelhinha no centro. E ele, eu já disse para vocês 1000 vezes, leiam
Aliás, uma pessoa aqui da igreja me disse que está em cartaz em Nova York. Quem quiser dar um pulo em Nova York, diz que está lá num show, não sei se é da Broadway, as cartas do Coisa Ruim, o Screwtape Letters, do C.S. Lewis. Vale a pena você dar um pulinho em Nova York, uma noite com a sua esposa, tira essa cobra do bolso aí, gasta um dinheirinho, vai num bom restaurante, depois vai lá assistir o teatro e vê se você volta convertido. Leiam esse livro, chama-se As Cartas do Coisa Ruim, ou, na edição mais moderna, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, onde um diabo mais velho ensina um diabo mais novo a arte da tentação. Você vai ver o quanto isso é importante. Ele sabe onde você senta na igreja. Todo domingo. E na maioria dos domingos ele senta quase no seu colo. Leia o livro, você vai ver o quanto ele sabe de você que se acha anônimo. Você tem nome, endereço e número. E ele tem um interesse só: destruir você. Enquanto Deus te ama com a maior intensidade desse planeta, a ponto de, sabendo disso, enviar o seu filho para morrer, para que eu e você nos livrássemos dele, desse malvado maligno. Cuidado com a voz que você está ouvindo. Cuidado com as vozes que você ouve. Senhor Jesus, será que alguém me ouviu, Senhor? Será que alguém ouviu o Senhor? Se o Senhor me perguntar, ó Deus, eu com toda franqueza e sinceridade puder responder ao Senhor sem nenhum temor, e baseando na experiência pastoral, eu diria, talvez pouquíssimos. Mas eu quero, em nome de Jesus, Pai, crer nessa manhã, porque a fé é a convicção das coisas que nós não vemos e a certeza dos fatos que nós esperamos. E eu creio na Tua palavra, e eu espero a salvação daqueles por quem Jesus morreu. Então eu creio, nessa manhã, que alguém ouviu a Sua voz, ó Deus. Em nome de Jesus. Pai querido, Eva, sabendo do que era certo, se deixou seduzir pela mentira. Porque a mentira tinha cara de verdade. E a mentira tinha gosto de coisa boa. E a mentira tinha aparência de coisa bonita. E a mentira tinha a possibilidade daquilo que nós vivemos buscando. Ajuda as pessoas da New Life a se perguntarem: que voz é essa que eu estou ouvindo? Que voz é essa que está no meu coração? Discernir, Senhor, em nome de Jesus. E voltar a ouvir a sua, que eles já sabem. Eva disse a palavra do Senhor. Não é diferente nessa manhã, Pai, nesse ambiente aqui. As pessoas sabem de cor as falas do Senhor, mas estão sendo seduzidos por uma outra voz. Que Teu Espírito venha sobre nós nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Teu Espírito venha sobre cada um de nós e nos ajude nesse milhão de voz que fala ao nosso ouvido, Senhor, chamando para cá e para acolá, sugerindo esta ou aquela possibilidade, oferecendo caminhos alternativos, porque são aparentemente belos, têm sabor e vão nos dar aquilo que é a carência do nosso coração. Mas o Senhor mesmo disse que esse caminho largo, espaçoso e aparentemente prazeroso tem um destino que conduz à morte e à perdição. Deus, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, Senhor, como comunidade do reino aqui nesse lugar, como povo de Deus aqui nesse lugar, Senhor, ajuda-nos a ouvir a Tua voz. A Tua voz. E fazermos o que na oração do Senhor Jesus Cristo, lá em João, capítulo 17, Ele disse: as minhas ovelhas não seguem a voz do ladrão,
porque elas reconhecem a minha voz, elas não reconhecem a voz do ladrão. Eu creio, Senhor, que pessoas ainda ouvem a tua voz e ainda fazem diferença entre a voz do pastor e a voz do ladrão das ovelhas. O Senhor disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e virão após mim. Que nessa manhã saia um rebanho aqui desse lugar, Senhor, seguindo a tua voz, seguindo a tua voz. Espírito de Deus, nós nos levantamos contra toda e qualquer ingerência satânica, maligna, que venha, ó Deus, tentar roubar a capacidade de assimilação dos teus filhos, e nesta manhã essa palavra encontrar espaço no coração para transformação, Senhor, no poder que há no nome de Jesus. Você pode dizer amém?